Olá, tudo bem com você? Já ouviu falar sobre o ministério do profeta Eliseu? Pois bem, para isso que eu quero chamar a tua atenção. Vem comigo para aprender mais acerca desse tema relacionado à Bíblia Sagrada. Ele está inserido na lição que estou trabalhando nesse terceiro trimestre de 2021 da CPAD, que nos fala sobre o cuidado de Deus para com a nação de Israel em meio à infidelidade da nação. E dentre as diversas lições que eu já trabalhei, essa é a de número 7. E eu quero convidar você a participar comigo. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça seus comentários. Você vai estar sendo sempre notificado das novidades que são lançadas no canal, além de estar contribuindo também com o desenvolvimento dessa ferramenta que eu utilizo para a propagação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. O textuário da nossa lição está no segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 11, mas antes de começar eu quero também informar que eu estarei projetando a imagem na tela para que você possa acompanhar em loco. E além disso, peço que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Vai ser muito proveitoso e irá enriquecer o teu aprendizado acerca desse tema. Nos diz assim o textuário, conforme você pode ver em tela. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que ele opera maravilhas. Em relação à leitura diária, eu sempre recomendo que você possa utilizar como leitura devocional, porque além de ficar em contato com a palavra de Deus durante todos os dias da semana, você vai estar enriquecendo o aprendizado acerca do tema da lição. Na segunda-feira começa com o assunto: aquele que obedece a Deus será abençoado e desfrutará da provisão divina. Na terça, Jesus operou muitos milagres na vida daqueles que criam nele. Na quarta, assim como Deus fez milagres através de Eliseu, também se faz no tempo da graça. Na quinta, o salmista nos aconselha a meditar sobre os prodígios e maravilhas que Deus faz. Na sexta, Deus supre as necessidades de seus filhos. E no sábado, Deus deseja prover para os seus mais do que alimento. A leitura bíblica em classe se encontra em alguns textos diferentes, que são o segundo livro dos Reis, capítulo 3, versos 5 e verso 9 ao 11, depois 14 ao 18, depois capítulo 4, verso 1 ao 7 e versos 38 ao 41. Eu irei ler esses textos de forma intercalada, porque na divisão da lição, para cada leitura dessa há um comentário. Então eu vou ler o primeiro trecho e parto para o comentário, depois eu volto, leio o segundo trecho e assim sucessivamente. Você vai entender e vai ser bem interessante. Começando com o segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 5. Eu vou ler aqui até o 18. O texto diz assim: Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Você há de lembrar de Acabe, esposo de Jezabel, que foi um rei que praticou o que era mal aos olhos do Senhor. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá. Veja que aqui o autor não cita os nomes dos reis, e você vai entender por quê. Vamos caminhando. Ele apenas fala da história, mas não cita o nome. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse:
aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, veja que aqui Eliseu cita o nome de Josafá, rei de Judá, mas não cita o nome do rei de Israel e nem do rei de Edom. Não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me o tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e água, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Então guarde esse texto porque é um momento histórico pontual em que o rei de Israel questiona a presença de Deus na nação e Josafá, que é rei de Judá, se propõe também a questionar. No entanto, o texto aqui cita o nome de Josafá, porque se nós formos analisar a história, o histórico dele, Josafá foi um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto que o rei de Israel, o rei de Edom, não. Por isso o profeta Elias nem cita, o profeta Eliseu nem cita o nome deles, para não lhes dar destaque, para demonstrar que eles estavam num caminho equivocado, para demonstrar que Deus estava se manifestando ou iria se manifestar por conta do seu supremo propósito e por conta da obediência de Josafá. Vamos avançar aqui como eu prometi para vocês e depois eu volto relendo as outras partes. Os hinos sugeridos são 212, 471 e 491 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Então preste atenção nisso. Essa lição expõe fatos que ocorreram no decorrer do ministério de Eliseu para demonstrar que Deus estava com ele e fazia milagres através da sua vida. Os objetivos específicos são de evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta e sinalizar o ato de fé de Eliseu. O autor começa introduzindo com a informação de que o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários, e isso é fato. Se nós formos observar os relatos bíblicos, iremos observar que isso se confirma. Iremos falar um pouco sobre 3 desses eventos. E o primeiro está de acordo com o que eu fiz a leitura no início. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e maus. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. A predição de Eliseu se cumpriu. Então, sobre isso irei falar. No primeiro subtópico de número 1, que nos traz o questionamento sobre reis bons e maus, nos fala que no período do reino dividido, em que as 12 tribos de Israel se separaram entre 10 e 2, 2 no sul, Judá e Benjamim, 10 no norte, houve uma alternância entre reis que faziam o que era bom e o que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E esse conceito de fazer o que era bom e o que era mal não leva em conta apenas a forma como eles administravam o reino. Se eles eram administradores que zelavam pela técnica da administração, e traz a ideia de gerir bem os recursos em favor do povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um rei como bom ou mau, o texto está falando sobre ele desprezava o Senhor ou ele tinha compromisso com a lei do Senhor. Então, na vida de cada rei, se formos olhar o panorama, iremos perceber
qual foi a postura, qual foi a atitude dele em relação àquilo que Deus estabeleceu para com o seu povo. E perceba que nesse cenário do segundo livro dos reis, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Era Jorão, rei de Israel, que não foi citado por Eliseu no diálogo. Perceba que o nome dele não foi citado. E como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Acabe foi aquele mesmo protagonista do reino de Israel, porque ele era rei no momento, mas que ouviu a palavra do profeta Elias, quando profetizou que não ia chover sobre a terra, e de verdade não choveu. E Deus ao tempo todo estava expondo para ele que os seus caminhos eram maus, que os seus caminhos não eram retos, mas ele não se propôs a obedecer e teve uma morte trágica por conta da sua desobediência. E quando o texto fala sobre o rei Jorão, se trata do próprio filho de Acabe. Por isso que Eliseu naquele momento não cita o seu nome, demonstrando que se estava ali como porta-voz de Deus, era em respeito a Josafá, que era o rei de Judá, mas não por consideração a Jorão, filho de Acabe. Já no caso de Josafá, ele era considerado um excelente rei, porque ele se propunha a promover a adoração ao Deus único, ao Senhor, ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. E em relação ao rei de Edom, ele era apenas alguém que tinha se aliançado ao rei de Judá, estava próximo ali para atender os interesses da nação e não está em conflito com a nação de Judá. O nome dele nesse momento também não é citado por Eliseu, pois sua ênfase é demonstrar que Judá, por ser um rei bom, ou seja, Josafá, rei de Judá, por ser um rei bom e seguir as diretrizes da palavra, da lei do Senhor, ele deveria ser destacado naquele momento. E o que motivou essa guerra? O que motivou esse conflito entre esses 3 reis contra os moabitas? O que motivou é que os moabitas eles eram inimigos do povo de Israel, principalmente por conta da imposição na cobrança de impostos que era feita contra aquela nação. Então não havia um acordo, não havia um consenso, não havia uma opção de que os moabitas pudessem, de alguma forma, ser menos... Que palavra eu poderia usar? O jugo ser menos pesado em relação a eles, porque a nação de Israel se propôs a continuar cobrando impostos pesados, subjugando a nação de Moabe, dos Moabitas. Por isso eles se rebelaram. Porém, essa rebelião demonstrava que os Moabitas também não queriam se sujeitar à estrutura estabelecida, que era uma estrutura não só monárquica, mas uma estrutura teocrática. E o que acontece nesse cenário? Quando a nação de Israel, quando a nação de Judá, quando as nações que faziam parte das 12 tribos que foram estabelecidas pelo Senhor agiam, eles estavam representando o nome do Deus de Israel. Agindo mal, estavam representando o mal. Agindo bem, estavam representando o bem. E Deus zelava para que eles fizessem o que era bom e não o que era mal. Portanto, Deus intervia para ajudá-los, para abençoá-los, para guardá-los quando eles estavam no caminho correto. Mas quando eles estavam em desobediência, simplesmente eles davam as costas para Deus. E Deus ficava impossibilitado de agir, não porque ele não pudesse,
mas para honrar os seus princípios, de que ele abençoaria aqueles que vivessem em obediência. Naquele momento, havia o rei de Israel que estava em desobediência e o rei de Judá que estava em obediência. Mas o cenário pedia que Deus intervisse. O cenário pedia que Deus guardasse a nação. O cenário pedia que Deus atuasse em benefício do povo. Mas os reis, particularmente, individualmente, esses seriam repreendidos ou seriam abençoados por Deus a depender da forma como eles administrassem. E o que aconteceu? Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e sem chuvas. Ou seja, o povo estava ali desesperado porque não havia água para os animais, não havia água para produzir, não havia água sequer para eles próprios. E se aquela situação continuasse, eles iriam perecer. E Deus interviu de forma sobrenatural para que os poços se enchessem de águas e houvesse esse suprimento para o povo. E Deus disse que, além disso, iria dar para eles vitória sobre os moabitas, e assim sucedeu. Eles ouviram a voz de Deus naquele momento, saíram à peleja e foram vitoriosos, simplesmente pelo fato de Josafá, que era o rei de Judá, ser um rei obediente. Então Deus decidiu abençoar Israel por conta do rei de Judá. É importante nós enfatizarmos isso porque às vezes estamos num cenário, num contexto onde pessoas não vivem em compromisso e obediência em detrimento das que vivem. E Deus, para abençoar os que vivem, acaba às vezes alcançando, estendendo a sua misericórdia para os que não vivem, em momentos pontuais, em momentos específicos, porque vale salientar que o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus, o nosso galardão, está relacionado às nossas obras individualmente, particularmente. Então, cada um prestará contas acerca daquilo que tem feito ou deixado de fazer em relação ao Senhor, em relação à obra de Deus. Vamos continuar. Um outro relato de milagre é quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. E aqui eu quero voltar para a leitura bíblica para ler a segunda parte. Perceba aqui, a partir de 2 Reis 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Então perceba que esse cenário nos demonstra a atuação de Deus na vida de uma viúva que estava passando por um momento de tragédia. E o que eu quero pontuar para você em relação a esse tópico? Que as viúvas em Israel, naquele período bíblico, viviam de forma muito complexa e difícil, pois dependiam dos maridos que
eram os provedores do sustento. E na ausência do marido, em relação àquela mulher principalmente, ela estava na iminência de perder os filhos, porque havia dívidas e os credores queriam levar os seus filhos como pagamento. Ou seja, ela além de perder o marido, corria o risco de perder os filhos e automaticamente a falta de sustento. Só que Deus ouviu o clamor daquela viúva e usou o profeta Eliseu para ser a fonte de milagre para a vida dela. Perceba que ela tinha uma única botija de azeite, mas ela foi o suficiente para Deus operar o milagre. O profeta orientou que ela fosse até os vizinhos, pedisse vasos emprestados e não poucos, voltasse, se juntasse com a sua família, fechasse a porta e começasse a deitar o azeite sobre os vasos. Então aqui há uma série de atos que nos fazem refletir acerca da ordem que o homem de Deus deu para aquela mulher e que ela, ao segui-los, conseguiu usufruir da bênção que Deus havia disponibilizado para ela naquele momento. Ela foi uma mulher obediente, ela foi uma mulher que ficou atenta ao que o profeta havia dito, ela foi uma mulher que demonstrou que tinha comunhão com seus vizinhos, ela foi uma mulher que demonstrou que havia comunhão entre família, ela foi uma mulher que demonstrou que, mesmo tendo pouco, Deus poderia usar o pouco que ela tinha para fazer o milagre. E é assim em toda a Bíblia Sagrada. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis e nem de muitos recursos para cumprir o seu propósito. Ele precisa apenas que estejamos dispostos. Foi assim na vida de Moisés, que usou apenas uma vara para abrir o Mar Vermelho. Foi assim na vida de Davi, que usou apenas uma pedra para derrotar o gigante. Foi assim na vida dessa viúva, que usou apenas um pouco de azeite para que Deus pudesse operar um milagre no seio da sua família. Então, convém destacar que aquela mulher tinha fé, era obediente e que a sua família era unida. Então perceba, a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida daquele que crê. Se você for ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai perceber que o capítulo nos fala acerca de fé. Ele começa descrevendo o conceito de fé e vai discorrendo sobre vários assuntos relacionados à fé. Então, a resposta que nós podemos dar para Deus em relação ao milagre que nós mesmos necessitamos é o exercício da nossa fé em relação à sua palavra, em relação àquilo que Ele deseja de nós. O milagre também demonstra que Deus atuou em meio à intimidade daquela família. Entra, fecha a porta, se reúne com os teus e eu irei operar o milagre. Então a família estava em torno de um ideal, em torno de um propósito. A família estava no mesmo foco, numa mesma direção. E Deus honra, Deus abençoa a família que se propõe a estar na presença, a focar no propósito que Deus estabeleceu. Deus não precisa de coisas grandiosas para operar milagres. Às vezes o instrumento do milagre está nas nossas próprias mãos. Então é importante pontuar, é importante salientar, destacar isso. Um outro milagre que Deus fez através do profeta Eliseu foi acabar com a periculosidade ou com o veneno que havia na comida dos profetas. Me permita voltar novamente à leitura bíblica para ler agora a última parte. Segundo Reis 4, a partir do verso 38. E voltando Eliseu a Gilgal, houve fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma parra brava, ou seja, uma planta venenosa.
e colheu dela a sua capa cheia de colinquídeas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então perceba que Eliseu atuou aqui de uma forma poderosa para acabar com a iminência de morte que havia em relação àquele alimento. Havia ali os filhos dos discípulos dos profetas, que estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Ali os homens se reuniam para aprender acerca da lei, para serem instruídos acerca dos dons do dom da profecia, para aprenderem com seus mentores, que eram os profetas levantados e ungidos por Deus, e eles serviam de direcionamento, serviam de exemplo, serviam de professores naquelas escolas de profetas. E naquele momento, eles estavam transitando de um lugar para um outro, porque o ministério de Elias, assim como o ministério de Eliseu, era um ministério também de confronto. E os reis não ficavam satisfeitos ao ouvir uma palavra que confrontava a sua postura, que confrontava a sua direção. E isso respingava também naqueles aprendizes de profeta, porque estavam todos inseridos no mesmo contexto. E era com esse grupo, ou esse grupo, que seguia os profetas para onde eles iam. E naquele cenário, coube a Eliseu, no momento em que eles pegaram plantas para se alimentar, ser o instrumento do milagre de Deus, porque não havia comida, eles pegaram plantas para fazer um ensopado, só que junto àquelas plantas haviam ervas venenosas, e quando eles começaram a se alimentar, perceberam que estavam sendo intoxicados. Então Eliseu, direcionado por Deus, usou um pouco de farinha, deitou essa farinha na panela, e isso fez com que o veneno que havia na comida fosse aniquilado. Então, Deus sempre espera dos seus servos, dos seus filhos, uma atitude de fé, uma atitude direcionada por Ele para que possa, através disso, realizar o milagre. E assim foi nesse contexto, assim foi também toda a trajetória do ministério do profeta Eliseu, homem que Deus levantou para ser o seu porta-voz, sucedendo o profeta Elias. Perceba que nos 3 milagres apresentados na lição aconteceram todos mediante alguma iniciativa ou trabalho do profeta. Então, falando do primeiro, quando ele profetiza acerca do suprimento de água e da vitória em relação à guerra, Eliseu estava ali, predisposto a anunciar a mensagem de Deus para aqueles reis. Em relação ao azeite, houve uma vontade daquela mulher, uma necessidade em receber o milagre. E ela colocou à disposição do profeta o pouco que ela tinha. Em relação ao veneno na panela, os homens identificaram a toxicidade do alimento, mas Eliseu usou um pouco de farinha, direcionado por Deus, para fazer uma intervenção. Então Deus tem compromisso com pessoas de fé. Deus tem compromisso com servos que cooperam de alguma forma para serem canais, para serem ferramentas do Senhor em relação à sua própria vida e em relação à vida das outras pessoas. Então precisamos aprender com isso, precisamos aprender com essa palavra, precisamos aprender com o ministério do profeta Eliseu, precisamos aprender com os milagres que Deus fez através da sua própria vida, quando ele profetiza para os 3 reis a providência de Deus e a vitória sobre o inimigo na guerra.
quando ele aumenta o azeite da viúva, trazendo suprimento para aquela mulher e capacidade para quitar a dívida e manter os seus filhos perto de si, e quando ele atua lançando farinha na panela e retirando toda a periculosidade que havia ali, naquele alimento. Então, que Deus te abençoe, que você possa guardar esse aprendizado no seu coração e que ele sirva de exemplo para que você tenha uma vida vitoriosa, uma vida de conquistas, uma vida recheada da graça, do milagre e do cuidado do Senhor. Caso você queira ser um semeador no canal, na descrição do vídeo tem as informações, está aí na tela também um QR Code que pode te direcionar. Então que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você mais uma vez. Tenha uma semana vitoriosa na presença de Deus e aguardo você para a próxima lição, a lição de número 8. Se você também quiser ter acesso às lições anteriores, todas estão publicadas no canal, você pode acessar e acompanhar o conteúdo. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você mais uma vez. Fique na santa paz do Senhor Jesus.